E se você acordasse hoje sem as suas memórias de dor, como você se sentiria? Quem você seria? Vamos falar sobre isso hoje? Hoje eu trouxe essa reflexão e estou aqui hoje num cenário diferente, que eu acabei de fazer a minha atividade física e resolvi gravar por aqui mesmo, nesse ambiente lindo. Eu trouxe essa reflexão a partir de um filme que eu vi ontem. Eu e meus filmes, né? Eu e meus filmes, minhas séries, sempre me trazem alguma reflexão. Eu vi ontem pela segunda, terceira vez, não sei, O Doador de Memórias. E eu acho muito interessante a reflexão que ele traz sobre as emoções. Eu não vou dar spoiler do filme, porque se você não viu, eu recomendo que você assista. Mas ele traz um lugar, uma sociedade que as memórias foram apagadas das pessoas. Não as memórias todas, mas todas as memórias que trazem emoções. As emoções foram apagadas. Então, é um ambiente totalmente controlado, que não existe arte, não existe emoções e qualquer outra coisa que remeta a emoções, né? Porque a arte também nos traz uma sensação de emoção, nos traz lembrança. As músicas nos trazem lembranças. Tudo que é belo nos traz emoções. E aí lá é um ambiente totalmente controlado de qualquer coisa que remeta a algum tipo de emoção. Então, o toque é proibido entre pessoas que não são da mesma família, porque o toque também traz uma sensação, traz uma emoção, né? E aí, olha que interessante, a primeira vez que eu vi o filme, eu achei que tinha algum problema com a TV, não sei, alguma coisa que eu tava, o lugar que eu tava vendo, a TV no caso, né? Porque ele é todo preto e branco, não é o filme todo, mas ele começa em preto e branco, que é para diferenciar, né, até onde está a falta de emoção. Então, assim, até achei que tinha algo estragado a primeira vez que eu assisti, mas na hora que você for ver, tá tudo sob controle, começa assim, é assim mesmo. E aí, isso traz uma reflexão também sobre as emoções de baixa frequência, né? Que são as emoções de medo, as emoções de dor, todas as emoções que trazem dor. Por que é interessante sentir dor, né? Fiquei pensando sobre isso. Não é legal, né? Quando a gente está passando por situações de dor, não é nada interessante, não é nada legal, mas essas emoções, elas são necessárias aqui, na nossa dimensão, aqui no lugar que a gente vive. Como eu já falei antes, a gente vive numa dimensão de polaridades, que a gente só conhece a dor porque a gente também vive a alegria. Assim como a gente só sente o frio porque a gente também conhece o calor. Então, as memórias de dor, as situações de dor, elas nos trazem um pouco de empatia para com as outras pessoas. Porque imagine só, você vive num ambiente que a dor não é presente. Então, você tem uma vida linear, assim, né, na questão das emoções. É sempre alegre, tudo alegre, é tudo sempre, ou é tudo sempre neutro, e não existe dor ali. Quando uma outra pessoa, aí agora vamos para, você está dentro dessa bolha, imagina que você está dentro dessa bolha, em que não existe dor. Quando você vê outras bolhas que existem, com uma pessoa sofrendo, uma pessoa sentindo
numa situação não, uma situação, a pessoa está passando por uma situação desagradável, você não consegue ser empático, ter empatia com essa pessoa, porque você desconhece a dor, você não sabe o que a pessoa está passando. E o que é interessante nisso, que só a experiência nos traz a emoção. É só quando a gente está passando pela mesma situação de dor daquela pessoa, a gente consegue sentir exatamente o que aquela pessoa passa, entendeu? É como, por exemplo, você não sabe o que é ser mãe enquanto você não é mãe. Você não sabe as dores que uma mãe vive enquanto você não é mãe. E eu consigo trazer esse exemplo porque eu lembro exatamente o quanto era distoante enquanto eu estava grávida, a sensação de quanto eu estava grávida até eu ser mãe. É diferente. Enquanto você está grávida, você já imagina sendo mãe, você já começa a sentir, entrar naquele campo, mas ainda não é exatamente aquilo, entende? Você consegue entender? Quem é mãe vai conseguir entender isso. Da mesma forma, uma pessoa não compreende o que é perder alguém até chegar o fato dela realmente perder. Eu não consigo hoje ter a sensação de uma pessoa que perdeu alguém muito querido, muito assim, próximo, sei lá, os pais, por exemplo. Eu não consigo sentir isso. Por mais que eu seja empático com uma pessoa que passa por isso e consiga entender a dor dela, eu ainda não a vivencio, não compreendo ela de uma forma profunda, porque eu ainda não passei por isso, entende? Então, a dor, ela nos traz empatia. A dor funciona como um termômetro que a gente consegue perceber situações que não está sendo legal pra gente. Por exemplo, situações que eu sinto frustração, situações que eu fico deprimida ou algo parecido. Eu parei aqui porque tinha gente fazendo barulho aqui perto. Então, se eu não sinto situações que me trazem dor, eu não consigo perceber o que não está legal para mim. Isso funciona muito no nível físico, no nível emocional e no nível espiritual também. No nível físico, por exemplo, se eu estou cozinhando e eu coloco a mão em uma panela quente e não sinto a dor, minha mão vai continuar ali até minha mão ser corroída ali pela temperatura, né? Então a dor, ela funciona como um termômetro para você saber o que não está legal. Também assim, assim também funciona nas emoções. Quando eu fico por muito tempo em uma emoção mais densa, quando eu fico muito tempo em uma emoções de culpa, de vergonha, elas também funcionam como termômetro, como eu já falei antes em outros vídeos aqui. Voltando ao filme, essa sociedade livre de emoções, você consegue perceber que fica uma sociedade muito engessada, é tudo muito controlado. O vocabulário é controlado, porque não pode ser usado palavras que remetam a emoções. Tanto é que tem palavras emocionais que eles falam assim, essa palavra não está mais em uso, é antiquada. Então, assim, era isso que eu queria trazer hoje, sobre essa reflexão sobre emoções, porque muitas vezes a gente queria apagar certas situações da nossa vida, né? Dias difíceis. Algumas vezes, se você já pensou em alguma vez de querer apagar um dia difícil da sua vida, com certeza você já sentiu, eu já senti. Mas
qual foi o aprendizado, qual foi a experiência que esse dia difícil trouxe para você? Porque os dias difíceis também trazem aprendizado, assim como as emoções de baixa frequência também trazem. Se você não entende o que é emoção de baixa frequência, fala aqui que eu posso trazer isso no próximo vídeo. Então é isso. Eu sinto que a reflexão já foi feita e o que eu queria passar já foi transmitido. E se fez sentido para você, trouxe algum insight, comenta aqui e eu te espero no próximo. Até mais.